Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui nesta tarde de hoje para podermos adorarmos e render graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer por esta oportunidade da vida da missionária Jaqueline, toda a equipe, as irmãs, as missionárias, missionária Ana, Deus abençoe. A todas as mulheres do ciclo de oração, Bispo Abner Ferreira, Bispa Mavi Ferreira, Deus continue abençoando essa obra maravilhosa. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou um milagre, sou fruto de ciclo de oração. Foi através da oração que minha saúde foi restaurada. Tenho um grande testemunho por conta do tempo. E o voo está se aproximando. Eu quero ser rápido aqui, eu não sei se vai dar tempo de louvar. Eu quero entrar na palavra. Eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 14. Glória a Deus. Mateus capítulo 14 e o versículo de número 22, está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E você diz amém. Podeis vos assentar. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estão nesse momento assistindo pela internet. Que a unção do Espírito Santo de Deus possa adentrar na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Receba a visitação do Espírito Santo de Deus nesta tarde. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. O Senhor colocou esta palavra no meu coração para esta ocasião. A Bíblia vai dizer que no dia em que João fora preso, encarcerado por Herodes, a Bíblia diz que na festa natalícia do seu aniversário, ele vai dar uma festa e vai chamar alguns convidados. Nesta festa, no salão onde existiam as músicas, os instrumentos, e vai entrar a filha de Herodias e vai começar a dançar, vai começar a gesticular na frente do rei Herodes. A Bíblia diz que ele, ao ver dançar na sua frente, o coração se alegrou, o coração se regozijou-se ao ver aquela moça dançando. E é bem verdade que agora ele a convida a ela para na sua presença e diz: moça, gostei muito da sua dança, gostei muito do seu gesto, da sua coreografia. Pede para mim o que tu queres, até metade do meu reino te darei, porque eu gostei muito da sua dança. A Bíblia vai dizer que ela não pediu nada imediatamente, mas ela vai correr até os pés da mãe e vai dizer: mãe, o rei acabou de lançar uma proposta para mim. Ele se alegrou da minha festa, ele se alegrou da minha dança, e por isso ele falou para mim: pede o que tu queres, até metade do meu reino te darei. Esta mulher, chamada Herodias, ela não gostava de João Batista, porque em outro tempo, João, quando batizava, João profetizava, e quem sabe de Bíblia vai entender que João não amassageava ego de ninguém. João falava na lata, João falava que dava na teia, e pronto, acabou.
João não é igual aos profetas de hoje, que para abrir a agenda diz que Deus vai te honrar, vai te exaltar, e é só coisa garapa de açúcar, só limão com mel. João não passava a mão na cabeça. E João certa feita vai chegar para Herodes e vai dizer: certamente você não pode tomar como esposa mulher do teu irmão. Esta mulher ficou enfurecida, esta mulher ficou nervosa, e agora ela teve a ocasião de se vingar de João por causa da palavra dura, por causa da profecia. Então Herodes não podia revogar a palavra que havia liberado sobre a moça. Então ele vai mandar os carcereiros ir até a prisão e vai dizer: degolem João e traga num prato a sua cabeça e dê para a moça. Quando os carcereiros chegaram no salão de festa: está aqui meu rei. Ele vai entregar para a moça vai entregar para sua mãe, e a sua mãe vai gritar: agora viva João. Os discípulos ficaram sabendo que João havia sido degolado, então ele vai pegar o corpo e vai sepultar. Quando sepultaram o corpo de João, a Bíblia diz que foram e chegaram até Jesus e disseram: Senhor, acabou de morrer João, aquele que vos batizou, aquele que vos preparou o caminho. João, para quem não sabe, é primo de Jesus. Jesus agora, ao perder João, e quem perde alguém que ama logo vai ficar de luto, sim ou não? Jesus está enlutado, e quem está de luto não quer ficar no meio de multidões. Quem está de luto não quer participar de festa. Quem está de luto quer ficar sozinho, num lugar restrito, num lugar reservado, num lugar à parte. Então Jesus vai usar de estratégia. João morreu, eu estou de luto, estou angustiado, quero ficar só. Ele convida os discípulos a atravessar o mar para um lugar deserto, um lugar sem recurso, um lugar sem provisão, um lugar que não tinha supermercado, um lugar que não tinha moradores, uma região deserta. A Bíblia vai dizer que quando eles entraram no barco, ele vai chegar nessa região sem provisão, nessa região sem recurso, nessa região deserta, e vai habitar ali. Só que a multidão ficou sabendo que Jesus havia atravessado para o outro lado, e a multidão correu para lá. A Bíblia diz que eles foram a pé pela beira da praia. O texto vai dizer que quando Jesus está no local, que vai levantar a cabeça para o alto, ele vai ver que uma grande multidão está vindo ao seu encontro, e diz o texto que era como ovelhas que não tinha pastor. A Bíblia vai dizer que Jesus sentiu uma íntima compaixão por eles e começou a curar os doentes, começou a curar os enfermos. A palavra dele nesta tarde é: Jesus está de luto, missionária Jaqueline, mas Jesus não deixou de curar. Jesus está de luto, mas Jesus não deixou de executar o propósito. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus nos deixando um grande exemplo e uma grande lição, que nem mesmo o luto foi capaz de parar o propósito. Levante a mão nesta tarde, que a palavra profética é essa: não deixe o luto parar o propósito de Deus na tua vida. Eu vou ser mais ousado, porque eu recebo a autoridade do Espírito de Deus para profetizar nesta casa de oração. Não deixe que nada venha interferir o propósito de Deus na tua vida. Jesus está de luto, mas o diabo tem que saber: eu estou de luto, mas ainda eu curo. Eu estou de luto, mas ainda eu prego. Eu estou de luto, mas ainda eu faço a obra. Jesus está dizendo nesta tarde: não é o luto que vai te parar, não é a traição que vai te parar, não é o desânimo que vai te parar, não é a tristeza que vai te parar, não é a pandemia que vai te parar, não é o coronavírus que vai te parar. Há uma unção que é maior do que o luto, há uma unção que é maior do que a enfermidade. Levante a mão aonde você se encontra nesta tarde. O Espírito de Deus manda te dizer: levante a cabeça, porque tem uma multidão que Deus vai enviar até você. Porque se Jesus fosse olhar para o luto, aquela multidão enferma iria chegar enferma, ia sair enferma. Só que Jesus está deixando o luto de lado, está dizendo: o propósito é bem maior do que o luto. Jesus vai começar a curar, sanar as enfermidades. Aí a Bíblia vai dizer que depois que curou os enfermos, coxos, cego, surdo, mudo,
Ele vai olhar para Felipe e vai dizer: Felipe, onde compraremos pães para alimentar a estes? Só que Felipe vai responder: 200 denários não é suficiente para comprar pão, para alimentar toda esta multidão. O que Jesus perguntou não foi quanto Felipe tinha. Quanto é o que você tem, o valor que tu tem, poder aquisitivo. Jesus está perguntando onde, local, lugar. Porque se eu e você souber o lugar, Jesus sabe como resolver. Só que Felipe vai responder: Senhor, 200 não é suficiente. Enquanto ele dialoga com Jesus, André, irmão de Simão, vai aparecer no cenário com o menino e vai dizer: eis aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isto para tanto? Era ele dizendo: se Felipe, com 200 denários, não consegue comprar uma quantidade boa de pão para alimentar toda esta multidão, quanto menos esses 5 pães e 2 peixes. Não vai dar para ninguém. Só que Jesus perguntou para o experimentar, porque ele já sabia o que havia de fazer. Enquanto Felipe, enquanto André não sabia como resolver, Jesus já sabia há muito tempo. Tem coisa que você não sabe como, mas Jesus já sabe como vai fazer. Quem sabe você entrou nesta tarde dizendo: meu Deus, como eu vou sair desta situação? Jesus já sabe como você vai sair. E sabe como você vai sair? Vai sair cantando, vai sair adorando, vai sair dando glória, vai sair glorificando, porque Ele já entrou nesta guerra por você. A Bíblia vai dizer que agora, depois que todos comeram e sobejaram, porque o menino vai colocar o que está na sua mão, na mão de Jesus. Jesus vai multiplicar, todos vão comer, vai saciarem. E agora, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: entre no barco e passem adiante para outra banda do mar, enquanto eu vou me despedir da multidão. A Bíblia vai dizer que os discípulos entram no barco e vai embora. Jesus está se despedindo da multidão. Depois que ele termina de despedir da multidão, Jesus não vai ter com os discípulos. Jesus vai subir ao monte para orar. Espera aí, Jesus está de luto, mas ao invés de chorar, ele escolheu orar. Porque não adianta chorar pelo leite que já derramou. A cabeça já está na mão de Herodias, o corpo já está sepultado. Chorar para quê? A obra continua, o projeto continua, o propósito continua. Os discípulos estão navegando, só que enquanto Jesus está orando no monte, o barco dos discípulos se encontra em 4 condições. Quantas condições? Primeiro, o barco estava longe da terra. Segundo, o barco estava no meio do mar. Terceiro, o barco estava sendo açoitado pelas ondas. E quarto, porque o vento era vento contrário. Por que o vento era contrário? Em Marcos 6:45, Jesus vai obrigar os discípulos a entrar no barco e navegar para o lado de Betsaida. Só que João, no capítulo 6, versículo 16, vai escrever dizendo que eles entraram no barco e navegaram para Cafarnaum. Se a ordem de Jesus foi: entre no barco e vá para Betsaida, o que eu vou fazer em Cafarnaum? Porque todas as vezes que eu vou contra a vontade de Deus, o vento sempre vai soprar ao contrário. Você que está nos ouvindo nesta tarde, o vento contrário não vem para nos matar. Não. O vento contrário aqui só veio para levar os discípulos para a direção certa. Porque o vento contrário não está vindo na direção que Jesus mandou. O vento contrário está vindo de Cafarnaum para Betsaida. Ele está tentando empurrar os discípulos para o lugar certo,
e os discípulos insistem em remar na direção oposta. Aí João vai dizer que de longe Jesus via ele se fatigar de tanto remar. Peraí, eles estão cansados, mas ainda continua com o remo na mão. Porque eu posso até estar cansado, mas eu não posso largar o remo. Por quê? Porque é o remo que faz o barco andar. Tem muita gente que até mesmo está dentro do barco, mas está sem remo, aí só fica rodando. Porque a minha vida não muda, já largou o remo. Porque meu casamento não muda, já largou o remo. Porque meu ministério não decola, já largou o remo. Só que eu vim nesta tarde como profeta de Deus dizer para alguém: tem remo descendo hoje aqui para a tua mão. Tem autoridade de Deus descendo para a tua vida hoje aqui. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto os discípulos estavam nessas situações, Jesus vai descer na quarta vigília da noite. E eu fecho a Bíblia porque o horário já foi embora. Jesus vai descer na quarta vigília da noite. Se Jesus está descendo na quarta vigília, então significa dizer que passaram-se 3 vigílias que Jesus não desceu. Nem toda vigília Jesus desce. Nem todo culto Jesus desce. Nem toda reunião Jesus desce. E o fato dele não descer não significa que ele não esteja presente. Ele não está no meio, mas ele está vendo. Você pode até não sentir a manifestação dele, mas ele está olhando. Porque tem momentos da nossa vida que a gente diz: onde está o Senhor? A gente não vê ele, mas ele nos vê. Jesus vai descer na quarta vigília. Primeira vigília da noite, das 6 às 9. Segunda, das 9 à meia-noite. Terceira, da meia-noite às 3 da manhã. E quarta, das 3 às 6 da manhã. Por que Jesus não veio na primeira? Porque ele não veio no meu tempo. Ele veio no tempo dele. No tempo dele é melhor do que o meu. A hora dele é melhor do que a minha. Os discípulos estão cansados, mas Jesus está vendo. Quando Jesus percebe que ele vai largar o remo, Jesus diz: agora eu vou descer. Lá em cima ele diz amém. E desce. Porque tem momentos na nossa vida que é nós que temos que ir até ele, mas tem momentos que é ele que vem até nós. E agora ele está descendo. Descendo para quê? Para ajudar, para socorrer. Eu estou dizendo que ele está descendo para socorrer. Ele não veio de barco, até porque na beira da praia não tinha mais nenhum barco. Ele vem andando sobre as águas. É as ondas que está causando medo, Jesus está pisando em cima. É o vento que está causando medo, Jesus está enfrentando o vento. Só que quando Jesus chega perto do barco dos discípulos, os discípulos vão gritar com medo, dizendo: é um fantasma. Jesus disse assim: tem bom ânimo, porque ninguém consegue atravessar para o outro lado desanimado. Ninguém consegue cantar desanimado. Ninguém consegue dirigir ciclo de oração desanimado. Ninguém consegue trabalhar desanimado. Jesus está dizendo: a primeira coisa que vocês devem receber é ânimo. Tem alguém me ouvindo essa tarde aí? Jesus está dizendo: recebe ânimo aonde você estiver agora. Tem ânimo de Deus entrando na tua casa, no teu coração, na tua alma agora, onde você está, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo, que está em vítima de depressão, opressão está tomando conta da alma. Só que o Senhor está dizendo: eu estou arrancando essa depressão, eu estou arrancando esta opressão, eu estou arrancando esse desânimo, e recebe ânimo esta tarde para continuar. Você não vai parar no meio dessa situação, você não vai parar no meio desse vale, você não vai parar no meio desse deserto. Recebe ânimo, recebe graça, recebe força, recebe vigor. Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temas, eu cheguei para socorrer. Lamandarama Surya Kalamahaya. Eu estou sentindo meu amigo Espírito Santo aqui. Enquanto você está dando glória aqui, tem laço de morte sendo quebrado. Enquanto a igreja dá glória a Deus aqui, Ele decidiu
descer nesta tarde para dizer para alguém: a primeira coisa que eu vou fazer é restaurar o teu ânimo. Aleluia. Só que Pedro vai dizer: Senhor, é tu mesmo? Se é o Senhor, Jesus, manda-me ter contigo. Jesus vai dizer: então vem. Pedro desce do barco. Eu já encerro aqui agora. Quando Pedro desce do barco, a Bíblia diz que ele começou a andar. Pedro andou. Só que o texto vai dizer: e sentindo ele a força do vento, começou a afundar. Vamos lá? Jesus já estava ali no local, sim ou não? Por que o vento continuou soprando? Porque nem sempre a presença de Jesus num ambiente vai te isentar de passar pelo vento. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o vento pode estar soprando, mas ele está no controle do vento. Em Marcos capítulo 4, verso 35, Jesus convidou os discípulos: passemos para o outro lado. Ele vai deitar na popa. Popa fala de controle, popa fala de domínio, popa fala de estabilidade. Quando Jesus deita na popa, sobre uma almofada, no meio do mar levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que o barco se enchia de água. Os discípulos vão chegar até Jesus e dizer: Senhor, socorre-nos, porque vamos perecer. Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e houve uma grande bonança. Jesus estava de fato dentro do barco, sim ou não? Estava no lugar de controle, estava no lugar de domínio, estava no lugar de estabilidade. Só que o vento soprou, mesmo ele estando no barco. E a palavra de Deus para o teu coração é: o barco pode estar sendo até ameaçado de ser quebrado pela força do vento, mas quem está no controle é Deus. E se Ele está no controle, nada do que o vento fizer vai interferir o teu barco. Você vai chegar no destino que Ele já designou. Você vai chegar no lugar que Ele já preparou para você chegar.